aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal 5 volts. Bom, eu tenho aqui um exercício para a gente basicamente trabalhar aí a transformada de Laplace, transformada direta e transformada inversa. É um exercício contendo aí um resistor e um capacitor. Então a ideia aqui é a gente extrair, né, a função de transferência do circuito, né? Porém, né, o nosso objetivo aqui é encontrar a equação instantânea da corrente. Como a gente tem um circuito série, a corrente é uma só. Se a corrente é uma só no meu circuito, eu vou ter uma queda de tensão no resistor e no capacitor. Porém, como eu tenho um elemento armazenador de energia, o capacitor, ele, em instante inicial, ele é um curto-circuito, né? A gente já viu isso aí em outras situações, em outros momentos, que o capacitor no instante inicial ele é um curto. Porém, em regime permanente, o capacitor se torna uma chave aberta, se comporta como uma chave aberta. Então a tensão vai estar toda no capacitor, né, com T tendendo a infinito, e com T tendendo a zero, no instante que eu fecho essa chave, a tensão do capacitor é zero. O capacitor é um curto-circuito. Então essa corrente ela tem um comportamento exponencial. A gente viu isso aí lá em circuitos básicos, né? Quando a gente estuda os circuitos com capacitores, né, e faz análise do capacitor carregando e descarregando, da mesma forma com o indutor também carregando e descarregando, a gente nota que a gente tem um comportamento não linear, é um comportamento exponencial das grandezas tensão e corrente nesses dois elementos. Então nesse caso aqui, para a gente extrair a equação dessa corrente, né, que é uma só, a gente vai montar a equação, a gente cai numa equação diferencial, dessa equação diferencial a gente transforma para o domínio da frequência, resolve essa equação algébrica no domínio da frequência, e aí depois faz a transformada inversa e chega na equação final. Então o objetivo dessa aula é justamente mostrar como fazer isso para um circuito RC, né, um circuito básico aí. Então, primeiro ponto é a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou vir aqui, ó, e vou escrever que a tensão E, que é a tensão da fonte, ela é igual à tensão no resistor mais a tensão no capacitor. Então, se a gente rodar a malha aqui, a gente tem que essa tensão é igual a essa mais essa. A tensão da fonte, ela se distribui entre os elementos do circuito. Então, a tensão no resistor vai ser o quê? Vai ser a corrente I de T, né? Vezes a resistência, aplicando aí lei de Ohm. Corrente I de T vezes a resistência, mais a tensão no capacitor. A tensão no capacitor, a gente, né, sabe que ela é descrita pela integral, né, da corrente. Então é 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente do capacitor. Mas lembrando que a corrente do capacitor é basicamente a corrente do circuito, né? Então vai ser o meu I de T e eu vou integrar em relação ao tempo. Perfeito, montei a minha equação. Só que, para que a gente transforme para o domínio da frequência, a gente tem que estruturar como equação diferencial, né? Então, eu vou eliminar, né? O meu objetivo aqui é eliminar essa integral. O que eu vou fazer? A operação inversa da integral é a derivada. Então, vou derivar do lado de cá da igualdade e do lado de cá. Então, né, eu vou derivar aqui, ó, a derivada da tensão E em relação ao tempo é igual. Esse R aqui, ó, é uma constante, então eu já vou tirar ele fora da derivada e vou aplicar a derivada na corrente do circuito em relação ao tempo. Depois eu tenho uma outra constante aqui, que é essa aqui, ó, 1 sobre C. Então eu vou deixar ela fora aqui, né, 1 sobre C, vou colocar a integral e vou derivar esse elemento aqui, ó, derivada da corrente do circuito em relação ao tempo vezes o dt que já existe, né? Já existe um dt aqui da integral vezes um dt. Beleza, dessa forma ó, eu consigo eliminar esse termo com esse termo e vou ficar só com apenas esse termo.
Esse elemento aqui também, a gente pode avaliar que ele vai ser nulo, né? Isso aqui vai ser zero. Por quê? Porque o E é uma constante, veja. Se o E é uma tensão contínua, é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Então, se eu reescrever isso aqui, ó, eu vou ter zero, que é igual ao R, eu vou repetir aqui, ó, R vezes DI de T dt, DI de T dt, beleza? Mais 1 sobre C, que é esse elemento aqui, ó, 1 sobre C. Agora, esse termo cortou com esse termo. Vai ficar integral de DI de T. Então, é como se eu tivesse o 1 aqui, ó. Como se eu tivesse o número 1 aqui, ó. A integral de 1 em relação a DI de T é basicamente I de T. A integral de dx é x, a integral de dy é y, a integral de di é i. Então, i de t. Perfeito. Então, a gente tem aqui agora a equação diferencial montada. Eu vou fazer uma simplificação, vou puxar para o lado de cá, ó, para a gente dar continuidade aqui. Eu vou fazer uma simplificação, eu vou dividir esse termo por R, dividir esse termo por R e dividir esse termo por R, que é basicamente multiplicar aqui embaixo por R. Eu vou colocar R aqui, aqui e aqui, nos todos os termos, para eu não alterar a equação. Dessa forma, eu vou ficar com esse R corta com esse R, ó, vai ficar DI de T dt. Para quê? Para deixar o termo da derivada separado, sozinho, sem nenhum elemento multiplicando. Mas esse elemento aqui, ó, que é 1 sobre R vezes C, agora o R está no denominador, né? Ele estava multiplicando, 1 dividido por R multiplicou todos os termos, vezes o I de T. Vezes o I de T, isso tudo é igual a zero, porque zero dividido por qualquer coisa é zero. Beleza, eu tenho uma equação montada. Agora é aplicar a transformada de Laplace. Nesse caso aqui, ó, a transformada de Laplace da derivada vai ser o quê? Vai ser S vezes o I de T, ele vira I de S, né? Menos o I, que é a corrente, no instante zero. Então, lembrando, eu não vou entrar em detalhe com essa transformação, mas a derivada de x vai ser S vezes x menos o x no instante zero. Beleza, agora, fazendo esse termo de cá, ó, 1 sobre RC é uma constante, eu não mexo, né? Eu posso tirar ele da transformada de Laplace e aplicar a transformada aqui. Transformada de t vai ser I de S. Isso tudo vai ser igual a zero. Pronto. Tem agora, ó, no domínio da frequência. Meu circuito montado aí, no domínio da frequência. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso me atentar para esse elemento aqui, ó, que ele não é zero. Normalmente a gente faz essa análise e considera ele zero, mesmo que o instante inicial do meu circuito é nulo. A corrente no instante zero, o que vai ser? Se no instante zero a capacitância, a reatância capacitiva, ela vale zero, a oposição é zero, isso aqui é um curto-circuito no instante inicial. A corrente no instante inicial vai ser a tensão de entrada dividido pela resistência. Então eu vou substituir esses elementos. Ó, vou copiar aqui de volta o S vezes I de S menos o E, que é a tensão de entrada, dividido pela resistência, que é esse termo aqui, ó, mais 1 sobre R vezes C vezes o I de S. Isso tudo é igual a zero. Agora eu vou pegar esse termo aqui, ó, passar para o lado de lá. Estou fazendo bem detalhadamente aqui para a gente não se perder, né? Então eu vou pegar esse termo que é negativo e passar para o lado de lá. Vai ficar S vezes I de S mais 1 sobre RC. Do lado de lá, esse termo que era negativo, ele fica positivo. O E dividido por R. Faltou aqui, né, o I de S aqui, ó. Faltou o I de S. Eu engoli aqui o I de S. I de S, isso é igual ao E sobre o R.
Beleza, agora o meu objetivo é isolar o I de S. Eu não quero encontrar essa equação no domínio do tempo. Então eu tenho que isolar ela aqui no domínio da frequência para depois aplicar a transformada inversa. Então eu vou isolar aqui, ó, vai ficar I de S. Primeiro eu vou fatorar, né? Aqui eu tenho S, aqui eu tenho 1 dividido por RC. Então vai ser S mais 1 dividido por R vezes C. Isso tudo vai ser igual a E dividido por R. Beleza. Agora, esse termo aqui todo eu posso passar para lá, para deixar só o I de S separado. Então, o I de S vai ser o E sobre R. E aí eu vou passar esse termo para lá. É como se eu estivesse invertendo ele, né? 1 sobre... Aqui eu vou colocar S mais 1 sobre... No lugar de RC, eu posso colocar o tal, né? A gente sabe que R vezes C, ou L dividido por R, quando é um circuito LR, a equação é essa. Quando é um circuito RC, a equação é essa. Isso vale tal do capacitor e aqui vale o tal do indutor. Certo? A gente tem essas duas equaçõezinhas aqui, muito importantes. Então, o meu tal, que é a minha constante de tempo, né, é basicamente, eu posso colocar 1 sobre tal, que é a minha constante de tempo, que é o R vezes C. Pronto, cheguei na minha equação. Vamos dizer que ela é uma equação quase que, né, própria para a gente fazer a transformada inversa. Eu tenho que lembrar que a transformada inversa de um termo como esse, ó, 1 sobre S mais A, vai ser igual a... Isso aqui é no domínio da frequência, né? Que é transformar para o domínio do tempo. Vai ser o 1 aqui, esse termo de cima, vezes o neperiano elevado a menos AT. Então, esse A é esse A e esse 1 é esse 1. Então, eu tenho que deixar nesse formato, ó, S mais A, para eu poder consultar a minha tabelada, né? Essa aqui é a tabelada da transformada de lá. Bom, então aplicando, né, a transformada, a gente vai ter que o I de T vai ser essa constante, né, E sobre R, vezes esse termo aqui. Aplicando a transformada desse termo, eu fico com E, aqui eu tenho 1, né, 1 vezes qualquer coisa, 1 é neutro, menos o A. O que é o A? É 1 sobre tal. Então vai ficar T dividido por tal, né, 1 sobre tal vezes T vai ser T dividido por tal. Pronto, encontramos a equação final. Essa é a equação, basicamente, aí, de carga, né, do capacitor, considerando a corrente. A gente poderia fazer a análise do contrário, analisando tensão no capacitor. Se a gente for colocar isso graficamente, né, se a gente lembrar, nós temos que a corrente no capacitor, no instante inicial, é a máxima, seria esse ponto, ó, E dividido por R, e essa corrente ela decresce exponencialmente até zero. Então aqui, com o tempo tendendo ao infinito, a corrente vale zero. Com o tempo no instante inicial, né, com o tempo igual a zero, a corrente é a máxima. Então a gente tem um comportamento, né, esse gráfico não ficou perfeito não, mas a gente tem um comportamento exponencial dado por essa equação. Veja, se o tempo ele é infinito, esse termo aqui vira zero. Esse termo vira zero, a corrente é zero. Se o tempo está no instante zero, qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, eu basicamente vou ter E dividido por R. Certo? Tá aí, né, a demonstração aí de como extrair, né, uma equação que através da matematização se torna uma equação diferencial, e aí usando a transformada de Laplace, né, a gente consegue facilmente resolver essa equação diferencial, né, de uma forma algébrica, e depois a gente faz a transformada inversa para chegar a voltar, né, no domínio do tempo. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês aí. Bons estudos, forte abraço aí, até a próxima.